Boa tarde, sexta-feira, veja os destaques da segunda edição do Jornal Câmara Notícia. Na Câmara, parlamentar vai à tribuna para comentar a situação do Centro de Saúde do Esmeraldina. Vereador se reúne com conselhos de segurança. Projeto de lei protocolado quer educação física adaptada para deficientes nas escolas. Rodovia Dom Pedro vai ter trecho interditado até julho. No esporte, as meninas do Valinhos tropeçam de novo na competição. E sexta-feira é dia de saúde e bem-estar e hoje o assunto é cirurgia dermatológica. O Câmara Notícia começa agora. O Centro de Saúde do Jardim Esmeraldina voltou a ser tema de discurso na tribuna. Membro da Comissão de Saúde, o vereador Ailton da Farmácia comentou sobre as obras da nova unidade. O vereador Ailton da Farmácia, do PSD, usou a tribuna durante a 5ª reunião ordinária para falar da reforma da escola Ping Pong, que servirá temporariamente para o atendimento dos usuários do Centro de Saúde do Esmeraldina. Os vasos sanitários foram trocados, algumas pias já instaladas e a pintura está em andamento. O Centro de Saúde foi destruído por um incêndio no início de janeiro deste ano e, desde então, os usuários estão sendo atendidos em outras unidades. A escola Ping Pong, que está fechada, será uma alternativa enquanto acontece a construção do novo posto de saúde. O parlamentar, que é membro da Comissão Permanente de Política Social e Saúde da Câmara, afirma que em breve as atividades serão iniciadas. Dr. Carmelo diz que em um mês o prédio estará totalmente pronto e depois é só mobiliar e iniciar as atividades. Ontem, o vereador Tenente Santini, presidente da Comissão de Segurança Pública, se reuniu com os conselhos comunitários. Vamos acompanhar. A reunião realizada na tarde da última quinta-feira teve o mesmo objetivo de uma reunião anterior que aconteceu com as instituições militares da cidade, que é melhorar a segurança em Campinas. Nós abrimos as portas da Casa do Poder Legislativo para que os líderes de cada bairro que estão preocupados voluntariamente com a segurança tragam as demandas. Então hoje nós ouvimos várias reclamações, ouvimos várias demandas e várias sugestões positivas para que a gente, como Poder Legislativo, consiga ajudar a ter uma cidade mais segura. Segundo o vereador, 3 pontos principais foram fechados durante a reunião. O principal deles prevê um convênio da Sincamp, Guarda Municipal e Polícia Militar para otimizar o trabalho de monitoramento que é realizado hoje. Eu acredito que os índices criminais de Campinas, com esse convênio firmado, com a Polícia Militar sabendo o que está acontecendo no sistema inteligente municipal, nós vamos reduzir o índice criminal em 30% para o ano que vem. Esse é o carro-chefe desse ano. O vereador Paulo Haddad foi um dos vereadores presentes e ele falou sobre o encontro. Eu acho que isso vem colocar o Legislativo muito próximo da população, tratando de assuntos de segurança, procurando, abrindo um canal para que eles tragam as demandas, para que nós, enquanto legislativo ou legisladores, possamos atendê-los nas suas demandas, nas suas necessidades. Então, foi uma reunião que foi muito produtiva. E nós temos a intenção de repetirmos essas reuniões para que nós possamos, sim, ter uma radiografia do geral, para que a gente possa, de uma forma muito efetiva, estar ajudando os Consegues e trabalhando um pouco mais pela segurança da nossa cidade. O presidente do Consegue Centro também comentou sobre a reunião. Isso realmente vai nos ajudar bastante, no sentido de que nós possamos transformar a nossa cidade, pelo menos no centro da cidade, um cartão de visita adequado, porque da situação que nós estamos hoje, realmente é muito difícil e é difícil também a gente conseguir acessar com resultado as reivindicações da nossa população. Os vereadores Rubens Gás e Carmo Luiz protocolaram um projeto para que as escolas públicas e privadas tenham educação física adaptada para deficientes. Vamos conhecer a proposta. Na verdade, o trabalho do legislador é buscar viabilizar condições, leis, tudo o que for possível para que consigamos manter a igualdade. E esta é uma lei destas, que vem no sentido de fazer com que não haja exclusão desses alunos, que nós possamos ter meios, adaptações, envolvimentos entre os alunos, para que possamos fazer com que esses alunos com necessidades especiais também sejam atendidos e integrados dentro do conjunto das escolas. Capacitar os professores e ter o equipamento adequado para esses alunos é um desafio que tem que ser cumprido.
É um trabalho, acho que já vem vindo, existem sentimentos, secretarias, há uma mobilização social nesse sentido. Então nós acreditamos que todos nós juntos, buscando meios, ferramentas, a fim de disponibilizar a educação para o próprio educador, para que ele possa lidar com essa situação, equipamentos, seja o que for necessário, no sentido de fazermos com que haja essa integração, que é o mais importante na vida de todas essas pessoas. O vereador Luiz Henrique Cirilo se encontrou com o secretário de Serviços Públicos para falar da construção da nova pista de skate lá no distrito de Souzas. Na tarde de quinta-feira, o vereador Luiz Henrique Cirilo se encontrou com o secretário de Serviços Públicos Ernesto Paulela para falar da nova pista de skate que deve ser construída em Souzas. O vereador explicou como surgiu o projeto. Eu recebi uma emenda parlamentar do deputado Carlos Sampaio, onde destinava R$600 mil para destinar à construção ou reforma de uma praça. Como nós temos algumas demandas na área do esporte, em especial para os skatistas, nós achamos por bem direcionar para o distrito de Souzas a construção de uma pista de skate. De acordo com o vereador, a pista nova nos padrões pode ajudar muito a formar profissionais na cidade. Hoje mudou muito o conceito. O praticante de skate é um jovem sadio, é um jovem que pensa em praticar o esporte como uma atividade saudável, e isso nós temos que valorizar, nós temos que incentivar. Mas para isso precisa ter pistas e pistas seguras. Representantes dos skatistas estiveram presentes. A gente veio para conversar sobre as futuras pistas que vão ter em Campinas. A gente veio passar a importância de, diferentemente do futebol, do basquete, as quadras não podem ser iguais umas às outras. Então no basquete você tem a mesma quadra oficial que tem uma metragem certinha, no skate não. No skate são pistas diferentes. O secretário falou que falta pouco para a pista ser liberada. Os skatistas estão afirmando que o projeto da Caixa não atende às questões técnicas de skate. Então eles vão propor algumas modificações no projeto e vão então verificar se a Caixa autoriza essas modificações no projeto. O parlamentar ressaltou como foi produtivo o encontro com o secretário. Na semana que vem nós vamos entrar em contato agora com a Secretaria de Infraestrutura, analisar o projeto da pista. Os skatistas vão analisar se atende à demanda da prática do esporte, a partir daí encaminhar a Caixa Econômica para a possível liberação da verba para início da construção. E olha só, dia 10 de março começa os saques das contas inativas do FGTS. E a gente agora tira uma dúvida. O valor vai ser tributado no imposto de renda? Confira. O saldo da conta vinculada do FGTS, consequentemente os respectivos saques, eles não são tributados, né? Tem uma coluna especial quando ele foi fazer a declaração do imposto de renda dele, do exercício que ele efetuar o saque, onde ele vai registrar isso nos rendimentos isentos de tributação pelo imposto de renda. Lembrando que as agências da Caixa Econômica vão estar abertas neste sábado, das 8h45 até as 3 da tarde, para quem quiser tirar dúvidas sobre o saque do FGTS. E olha, uma denúncia de maus tratos resultou no resgate de dezenas de animais em uma chácara em Santo Antônio de Posse, em novembro do ano passado. ONGs daqui de Campinas resgataram os cães. Vamos ver agora como está esse caso. O resgate aconteceu no dia 7 de novembro de 2016. Guardas municipais foram até o imóvel com voluntárias das ONGs e constataram que a maioria dos cães estava com ferimentos e infestado de parasitas. A denúncia surgiu após uma pessoa comprar um cachorro doente. A protetora da Focinho Abandonado, Renata Negrão, esteve no local e relatou a falta de estrutura e maus tratos. Eles estavam em péssimo estado, todos misturados com sujeira, muita mosca, eles estavam muito doentes, eram muitos animais por baia, era até um conflito. A gente achou, inclusive, que eles eram bravos, porque eles estavam realmente muito estressados pelo tamanho do local que eles estavam colocados. Então foi chocante, foi ainda pior do que a gente esperava, estando acostumada a fazer esse tipo de resgate. Então foi muito triste em ver o estado desses animais, doentes, sem pelo, com sarna, com vários tipos de doença, muitos carrapatos, muitas pulgas, mosca. Então foi surreal assim de ver. O
O resgate dos cães foi imediato. A partir daí, a veterinária responsável, que estava lá no dia, ela foi examinando todos os animais. E a partir daí, a gente foi tirando primeiro os que estavam muito mais graves do que os outros. A gente teve que ir colocando, né, um nível. Então, os que estavam de urgências foram tirados antes e indo para o hospital veterinário. E, consequentemente, a gente foi levando os outros. Mas, nesse meio tempo, a situação jurídica do caso se complicou. E quem explica é o advogado das 3 ONGs envolvidas. A partir daí começou uma briga, uma batalha jurídica aí bastante complicada, porque, a princípio, no momento que se faz a retirada desses canis, o importante seria que a polícia tivesse feito vamos dizer, um levantamento de tudo que foi retirado, todos os animais que foram retirados de lá. Isso não foi feito. Contudo, imediatamente após o resgate, as associações levaram todos esses cachorros para exames, ou seja, elas tinham exatamente quantos foram retirados e quais eram esses cachorros. A falta de perícia oficial naquele momento fez com que a Justiça optasse pela devolução dos cães ao canil, mas as ONGs recorreram e permaneceram com a guarda. A situação voltou a se repetir e, novamente, com recurso, o advogado conseguiu manter esses animais em posse das entidades. Nós apresentamos um outro mandado de segurança, dessa vez para o plenário do Tribunal de Justiça, que aí sim, vamos dizer, com um pouco mais de calma, olhou todas as provas e, na valoração entre o direito de propriedade do dono do canil e o direito do bem-estar aos animais, ele entendeu que, nesse momento, deveria ser privilegiado o bem-estar dos animais. Hoje, a situação parece juridicamente estável. Não existe ainda um prazo determinado, mas agora, vamos dizer assim, a questão se estabilizou. Até esse julgamento, os cães ficam com os lares temporários. No total, foram 128 animais resgatados. 10 deles ainda estão internados, recebendo tratamento clínico. O restante já está dividido em lares temporários, buscando estabilidade emocional. Mas todos eles, assim como esse Shih Tzu, ainda vão receber tratamento médico para o resto das suas vidas. Um dos lares temporários é a casa da Ana Lúcia. Era uma Shih Tzu, mas ela estava bem doente. Então, ela teve que ir ser internada. Aí apareceu a Winnie, e aí eu adotei, e aí foi... Ela estava muito judiada, ela tinha bastante medo de escuro, tem até hoje medo de mosca. E aí, com o tempo, né, ela foi sendo bem tratada, então hoje ela está super bem. Perto do que ela veio, ela está outra cachorra mesmo. A decisão acabou influenciando a advogada, que hoje é 100% a favor da adoção. A gente acaba tendo uma consciência que eu mesma não tinha. Antes eu não tinha, eu achava que cachorro teria que ser comprado sempre, né? Ainda mais você fala, cachorro de raça, eu quero comprar. Mas é aquilo que a Renata estava falando, que a gente tem que ver de onde é, né? Então, quando você vê um lugar que vende a rodo, que vende vários, a coisa não está certa. Então, hoje eu vejo com outros olhos. E a protetora da ONG Focinho Abandonado deixa o alerta. Por favor, não compra pela internet, porque tem muita gente que vende o bichinho como se fosse um produto e não é uma vida. Outro ponto, vá até o canil, conheça os proprietários, peça para visitar maternidade, todos os animais, entender quantos animais estão lá, peça a carteira de vacinação, vocês estão em dia, veja se o canil tem alvará de funcionamento. Então, esses são alguns dos pontos importantes para você saber que você está fazendo uma boa compra ou não. Para conhecer mais sobre o trabalho da ONG Focinho Abandonado ou para fornecer lar temporário para os animais resgatados, basta acessar a página no Facebook, facebook.com/Focinho Abandonado Oficial. E a seguir, as meninas do vôlei Valinhos perderam em casa. Agora são 17 jogos e apenas uma vitória. Vamos ver como foi a partida no próximo bloco. Oi, gente! Sabia que nós vamos poder terminar o ensino médio já capacitados para trabalhar? Sim! O MEC acaba de lançar o MEDTEC, que vai criar 82 mil vagas em cursos técnicos para alunos da rede pública de ensino. E os esforços não param por aí. A previsão em 2017 para as universidades é de mais de 7 bilhões de reais, assegurando a manutenção dos serviços. E neste ano já está garantido um investimento de 139 bilhões na educação, reforçando o compromisso do governo com o ensino. Melhorar a educação, esse é o caminho. Ministério da Educação, Governo Federal.
Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. A gente está de volta já com um recado importante para os motoristas. Segunda-feira tem interdição na rodovia Dom Pedro I para as obras que devem durar até julho. Vamos olhar no mapa. As obras vão acontecer na parte inferior do trevo do Carrefour Dom Pedro, no quilômetro 133. O fechamento deve ir até julho e é para as obras da Marginal sentido Jacareí. Durante este período, quem sai do Parque Imperador e deseja acessar a pista sul da Dom Pedro deve ingressar no sentido oposto e realizar o retorno no entroncamento com a rodovia Governador Adhemar de Barros, a Campinas-Mogi. Outra alternativa para quem sai do Carrefour Dom Pedro com destino a Anhanguera é entrar na pista sul e fazer o retorno na altura do Santos Clube. E agora vamos para o esporte. Olha, depois de um respiro na competição, as meninas do Renata Valinhos perderam na Superliga ontem. Agora são 17 jogos, 16 derrotas e 1 vitória. Mesmo jogando no ginásio Pedro Ezequiel da Silva, em Valinhos, o Renata Country não foi páreo para o SESI e perdeu por 3-0. Parciais de 25-22, 25-22 e 25-19. Em nenhum momento, Valinhos chegou a ficar à frente no placar. Cometeu muitos erros na recepção e, sem poder de reação, perdeu mais uma. A oposta Lorene, do SESI, com 22 pontos, foi eleita a melhor da partida. Valinhos continua na última posição, com 17 derrotas e apenas 1 vitória. E o SESI na penúltima colocação, agora com 2 vitórias e 16 derrotas. Valinhos volta à quadra na quinta-feira, dia 23, em Santa Catarina, contra o Rio do Sul. A próxima chance das meninas é quinta-feira lá em Santa Catarina. A gente continua torcendo. Bom, agora vamos ao nosso giro de notícias da saúde no quadro Saúde e Bem-Estar. Olá, o assunto da semana aqui no Saúde e Bem-Estar é cirurgia dermatológica. Daqui a pouco. Começamos com uma dica para os foliões de plantão. Se for para alguma região silvestre durante o carnaval, não esquece de tomar a vacina contra a febre amarela. E aqui em Campinas, só com agendamento pelo Disque Saúde, no telefone 160. Aplicação de injeções, inalação e nebulização são alguns dos serviços que as farmácias e drogarias podem voltar a prestar mediante a apresentação de receita médica. Essa é a proposta do projeto de lei apresentado nesta semana pelo vereador Ailton da Farmácia. O Senado brasileiro aprovou na última semana um pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei que acelera as pesquisas clínicas aqui no Brasil. De acordo com a proposta, o Brasil é atualmente uma das nações mais atrasadas em relação à duração dos processos de autorização e condução dos protocolos de pesquisas. Em outros países, esses procedimentos consomem um prazo que varia de 3 a 6 meses no máximo. Já no Brasil, a espera é de 10 a 15 meses. E agora vamos falar sobre o assunto da semana, cirurgia dermatológica, com a doutora Maura Bressan. A cirurgia dermatológica ela consiste em procedimentos de retirada de pintas, cistos, verrugas, também tratamento de unhas e outras retiradas de elementos da pele. Muitas delas são feitas a nível ambulatorial, em consultório, sob anestesia local.
E realmente, desde o câncer de pele, tratamentos de unha, como a cantectomia para unha encravada, são realizadas pelo dermatologista a nível ambulatorial. Também é muito comum na cirurgia dermatológica a realização de biópsia. A biópsia ela é fundamental para ser diagnosticado algum tipo de doença, que você precisa saber qual a causa desse metabolismo que está ocorrendo na pele. Doutora Maura falou sobre a formação do profissional que realiza as cirurgias dermatológicas. A especialidade de dermatologia ela é uma especialidade clínica cirúrgica. Todos nós saímos com essa formação. Porém, depois disso pode, sim, a pessoa se especializar mais na parte de cirurgia, fazer às vezes mais um ano de cirurgia dermatológica, os congressos, os simpósios. Hoje atua muito laser nessa área também, né, com a modernidade. Os bisturis elétricos, a cauterização química, a cauterização elétrica e o laser. Então, realmente tem que sempre estar em congressos, simpósios, fazendo esses cursos. Mas não há necessidade de ter, qualquer dermatologista pode trabalhar com cirurgia dermatológica. A cirurgia plástica não está incluída na cirurgia dermatológica? Não, aí já é uma outra especialidade, né, específica para mamas, né, muitas cirurgias de rosto, isso. Tem uma parte que encaixa um pouquinho, porque o cirurgião dermatológico ele trabalha muito com câncer de pele, retirada do câncer de pele. E o cirurgião plástico também faz isso. Então, seria mais em relação ao câncer de pele. A especialista em cirurgia dermatológica comenta as vantagens de os pacientes procurarem o consultório já informados pela internet em relação aos seus problemas de pele. Como eu me especializei, né, mais em cirurgia, hoje tem muita procura. Também com a informação, né, da mídia, através de internet, televisão, observa-se que as pessoas também estão chegando antes no consultório. Então, o que eu vi há 10, 15 anos, que às vezes o paciente já chegava, ele já estava com câncer de pele ou com uma doença em estado avançado, hoje não. Com a informação, faz o preventivo. A pessoa chega aqui no estágio que você consegue retirar uma pinta perigosa, um cisto antes dele infectar. E não são apenas os sinais perigosos que levam os pacientes a procurarem a cirurgia dermatológica. Principalmente quando se fala em fibromas e acrocórdons, que são aquelas verrugas que ficam penduradas no corpo, tem os penaxila, pescoço. Tratamento muito rápido, não precisa de ponto, faz uma anestesia local. Então tem muito sim tratamento para melhora da parte estética e autoestima da pessoa. Ficamos por aqui. Até o próximo Saúde e Bem-Estar. E vamos reforçar aqui, hein? A vacina da febre amarela só com agendamento ou pelos telefones 156 ou 160. E quem está com viagem marcada para as áreas de risco precisa avisar para dar tempo de tomar a vacina. Precisa de 10 dias de antecedência. E nesse sábado tem Universo Épico, o programa volta com uma edição inédita com tudo que rolou na Comic Con Experience em São Paulo. Dá uma olhadinha no que tem amanhã. O Universo Épico desse sábado volta com tudo. E nesse retorno, nós vamos mostrar a nossa cobertura no maior evento geek nerd do Brasil, a Comic Con. Vai ter uma entrevista com uma galera que adora fazer cosplay de personagens de filmes e games. Tem também uma conversa com o quadrinista das Tartarugas Ninjas no Brasil e com a responsável pelos quadrinhos de Doctor Who. E nesse programa, eu me joguei de verdade e me desafiei. 7 metros de altura, apenas um salto. Será que eu consegui fazer o salto de fé do filme Assassin's Creed? Não perca! O Universo Épico é nesse sábado, às 2 da tarde. Até lá! E o tempo já mudou um pouquinho agora à tarde, choveu e esses temporais neste horário devem acontecer durante todo o fim de semana. Vamos dar uma olhada nas temperaturas para amanhã? No sábado de madrugada, a mínima vai ser de 21 graus e a máxima de 34 graus durante o dia. E acabou aqui mais uma edição do Jornal Câmara Notícia. Partiu o fim de semana. Eu vejo vocês na segunda-feira. Tchau!